Olá meninas, olá mulheres, está começando mais um Entre Mulheres e sejam muito bem-vindas ao nosso cantinho. Olá Leide, tudo bem? Olá Camila, olá amadas irmãs. Este mês estamos desenvolvendo 5 sentidos e hoje é sobre o olfato. Não mete o nariz onde não foi chamada. Aonde você está colocando o seu nariz? Muitas vezes colocando onde você não está sendo chamado, de uma forma inapropriada, de uma forma, às vezes, que pode prejudicar o momento e as pessoas com quem você está. Não é verdade, Camila? A mulher tem um papel fundamental dentro de uma casa, na sociedade, enfim, em geral. Quando a mulher está bem, a sua casa vai bem, o local de trabalho vai bem. Quando a mulher não está bem, algumas coisas acontecem, muita coisa desanda, né, Leide? E o que acontece? Quando a mulher fala muito, que nós gostamos de falar, né? Nós falamos bastante, eu gosto de falar, tenho certeza que a minha companheira Leide também gosta de falar. E pelo fato de nós falarmos muito, o que acontece? Às vezes falamos demais em horas erradas e vem aquele ditado que a minha mãe sempre falava, né? Acaba metendo o nariz aonde não é chamado. Com certeza, Camila. Na palavra do Senhor diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Eu passei em uma igreja onde eu tive 2 testemunhos, assim, um testemunho positivo e um não muito bom. Onde uma irmã veio até o meu marido e veio lhe dizer que estava muito triste porque o marido dela estava totalmente viciado na bebida alcoólica e ela não aguentava mais. Então, em um momento de raiva, ela pegou todas as bebidas da casa deles, quebrou tudo, jogou fora e disse para ele: na minha casa não vai entrar álcool algum. Se você quiser beber, você vai bebendo na rua. E aí esse homem ficou extremamente bravo com ela, extremamente enfurecido e ficou mais distante ainda de conhecer o Evangelho. Mas por outro lado também, veio outra irmã falar com o meu marido e ela falou que orou a Deus e pediu direcionamento ao Espírito Santo do que ela deveria fazer com o marido dela, porque ele era viciado em álcool e ela não sabia como fazer com que ele se convertesse e se libertasse. Então, ela recebeu do Espírito Santo o conselho de começar a ungir tudo que estava dentro da casa dela. Então o marido dela comprava as bebidas, deixava dentro de casa e ela falava: você vem, você bebe aqui em casa comigo. E ela começou a orar por essas bebidas: Senhor, eu não aceito que o meu marido beba essa bebida, eu não aceito que ele seja viciado, eu não aceito meu marido escravo do vício. E ela começou a interceder. Então o marido começou a beber dentro de casa, ele começou a sentir nojo, Camila, ele começou a sentir nojo da bebida, ele: nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou conseguindo mais beber. E ele começou a ficar mais dentro de casa, até que então ele começou a se libertar do vício do álcool e começou a congregar na igreja com ela. Então a gente vê como o nosso testemunho, como que a gente fala, pode mudar realmente o que está ao nosso redor. E isso mudou o casamento dela. Ela teve um casamento com sucesso, um casamento salvo, porque ela teve sabedoria no que ela deveria falar e fazer. Exatamente, isso é um belo de um exemplo de 2 mulheres, uma sábia e uma tola. Tenho certeza que você também, mulher de casa, assim como eu, também Deus fez promessas para a sua casa, para a sua família, para algo da sua vida, alguma situação que esteja acontecendo. Eu tenho certeza que Deus já fez essa promessa para você. Mas aí é que tá, né? Aí o que fazer enquanto essa promessa não se cumpre, né? A mulher ia para a igreja, orava, chegou em casa, não quis aquele monte de bebida, não respeitou o espaço do marido dela, mesmo que ela não aceitasse aquilo. Sim. Eu tenho certeza que Deus já tinha dito para essa mulher que ela ia libertar a família dela, que ela ia libertar, que ela ia alcançar a vida do marido. Mas ela, sem sabedoria nenhuma, não esperou a promessa se cumprir e realmente fez algo errado. E nós temos um exemplo sobre isso, Leide, na Bíblia, sobre a promessa que Deus fez a Abraão.
Deus prometeu que ele seria um pai de uma grande nação. Aos 75 anos foi feita essa promessa. Aí aos 99, nada. Como assim? Aí entrou o nariz da mulher nem um pouquinho sábia naquele momento. Ela sim meteu o nariz aonde não foi chamada, fazendo o quê? Tá demorando. O que acontece? Até agora nada. Tá demorando. Aí o que ela fez? Ela chegou para Abraão e pediu para ele se deitar com a escrava, com a Agar, para ter um filho. Ué, Deus precisa de ajuda? Se ele prometeu, ele vai fazer. Ah, mas e a idade? Não importa a idade. Quando Deus fez a promessa, ele não olhou para as situações, ele não olhou para a idade, nem de Abraão e nem de Sara, de Sarai, no caso. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Deus não precisa, mulher, que você vai... eu vou ajudar a Deus a libertar o meu marido, a alcançar a minha família. Deus não precisa da sua ajudinha. Não. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir. Sim. Não precisa ficar afobado e querer fazer alguma coisa. A ansiedade de trabalhar, né? Vou ajudar Deus. Sim. Deus não precisa de ajuda. Ele precisa que você confie naquilo que ele prometeu. Que no tempo certo, no momento certo, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, né? Com certeza. É ter sensibilidade espiritual. É saber que o Espírito Santo, ele quer te usar, mas ele quer que você tenha um relacionamento com ele e peça direção a ele. Muitas vezes na nossa vida encontramos momentos em que queremos falar, dar nossa opinião. Às vezes você está passando por um casamento totalmente conturbado e chega alguém e te pede conselho. Eu quero orar, eu quero casar. Para que casar? Minha filha, enquanto você estiver solteira, você está feliz. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, porque às vezes a sua frustração é de uma forma tão grande que ela quer passar um mau conselho ao seu próximo e acaba, às vezes, tirando os sonhos de uma jovem que poderia ter um casamento feliz, mas no momento que ela ouve um conselho desse, todos os seus sonhos caem por terra. Então, as nossas palavras, elas têm assim uma consequência enorme na vida das pessoas. Nós temos que ter sabedoria, até mesmo em dar o conselho. Se às vezes você está passando por um momento na sua vida em que uma determinada área não está funcionando do jeito que você gostaria e alguém te pede conselho, peça direção ao Espírito Santo. Mas se você não sabe o que dizer, então não fale, aguarde. Ore por essa irmã, ore por essa pessoa, interceda, peça direcionamento ao Senhor. Porque às vezes é melhor nos calar do que às vezes dar uma palavra de morte, dar um conselho que pode prejudicar em muito a uma família. Não é verdade, Camila? Saber o que falar no momento certo. Você, como serva de Deus, como filha amada de Deus, você tem que saber o que tem saído da sua boca, e sobre isso, sobre o sair da boca, nos próximos programas, e como a Leide mesmo falou, lá vem daqui a pouco o paladar, lá vem daqui a pouco a audição, e isso é muito importante, saber o que você está falando, aonde você está se metendo, porque às vezes um conselho seu, você pode destruir alguém. Ou talvez você diga nesse momento, Camila, só que eu no momento estou destruída porque eu ouvi o conselho de alguém que não era para ter ouvido. Alguém se meteu na minha vida e eu dei mais atenção ao conselho do que essa pessoa me deu do que ao que diz a palavra. Então é preciso realmente saber lidar com essa situação. O Espírito Santo está aí para te ajudar, para te orientar, para saber o que dizer no momento certo. Eu tenho certeza que com você já aconteceu a mesma coisa que comigo. Às vezes vem alguém pedir um conselho, uma ajuda, ou falar ou comentar alguma coisa que está acontecendo na vida dela sobre o que ela mesma está passando. E ela vai falar assim, e agora? O que eu falo? Se é isso que eu estou vivendo agora? E Deus faz isso, hein? Deus faz. Aí você vai e fala o quê? Você aconselha aquela pessoa... Não, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí o próprio Deus fala, entendeu o que é para você fazer? Verdade. Você entendeu o que é para você fazer? Então é assim, é saber
colocar o seu nariz no lugarzinho certo, no momento certo, seja guiado pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que você não vai errar. Ah, com certeza, Camila. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um propósito em todas as coisas. Nós devemos aguardar um direcionamento do Senhor para que Ele venha nos direcionar no que devemos falar, o momento em que devemos falar, para que toda a sabedoria venha vir dele para nós, em nome de Jesus. E agora, vamos falar do momento da mulher. Na semana passada, foi falado sobre o visagismo, muito interessante, me deu até vontade de ir consultar, ver os meus cabelos. E essa semana vamos ver o que a Tati vai nos mostrar. Vamos ver o momento da mulher. Olá meninas, olá amadas, estamos em mais um quadro Momento da Mulher e como vocês já sabem, esse mês está recheado de dicas pra gente, meninas. E o cabelito, como é que passou a semana? Essas madeixas aí hidratando. Nós vamos chegar ainda no tema hidratação, tratamentos, ó, pra lá de especial. Mas meninas, vocês se lembram que eu disse pra vocês que a gente ia falar sobre cores? Você já sabe que eu amo cores, mas sabe que pra cabelo eu não sei usar muito não, meninas. Eu acostumei com loiro, mas eu vou mostrar pra vocês aqui juntamente com o Rogério, querido. Rogério, tudo bem, meu amor? Bem. Como é que você está? Que ótimo! O Rogério, ele é um profissional aí extremamente, né, preparado para fazer isso. Nós estamos aqui no Salão Estúdio 33. Nélio, muito obrigada, hein, por essa porta. Que Deus te abençoe. Grandes coisas estão por vir, hein? Mas meninas, vamos falar um pouquinho sobre tendências, né? Rogério, hoje a gente fala muito sobre tendência. A gente abre lá uma revistinha, aí viu um monte de tonalidades de cabelo, né? Certo. Vamos entrar um pouquinho no loiro, que a Laisla tá aqui toda linda, né? Eu sou uma loira também, mas às vezes a gente tem algumas dúvidas, né, meninas? Ah, é loira dourada, é loira platinada, é loira que tem misturas de cores. Então eu quero que você fale um pouquinho pra nós, porque assim, eu tô vendo que o cabelinho dela tem uma mistura. Vira um pouquinho, Laisla. É, fundo natural, né? O fundo dela é natural, aí nós fizemos umas mechinhas só, claríssimas. Não é platinada, né? Então, porque assim, a loira às vezes fala, eu quero ficar platinada, quero ficar totalmente branca. E eu tô vendo que tem uma mistura lindíssima, gente. Eu não aguento não, viu, meninas? Eu preciso mexer o negócio aqui pra ver. Porque realmente tá muito bonito. Aí, às vezes, né, a mulher fala assim, mas eu queria esse tom. Esse tom dela é o cabelo natural. É o natural. O fundo dela tá todo natural. E hoje assim, é normal, pode virar aqui, tá, Laisa? Hoje é comum a gente ter aí o famoso fundo esfumado, exatamente, né? Aquele fundo apagadinho, que fica aquela cor da raiz. Não tá em alta. Super em alta. E acho que fica também natural. Fica mais natural. Embora a loira, né, meninas? A gente ouve tanta coisa aí das loiras, mas vamos esquecer das coisas. Rogério, então assim, quer dizer, esse é um cabelo tendência. Sim, com certeza. Não necessita de tanto retoque, né? Como o fundo tá natural. É verdade. Ou seja, ela não precisa fazer de 3 em 3 meses. Não. Dá pra passar mais tempo. Dá pra segurar aí uns 6 meses. Dá sim. Que legal, obrigado, tá, Laisla? Meninas, nós vamos mostrar agora uma outra tendência. Eu quero mostrar a Yara. Yara, vem aqui, que linda! É a tendência do vermelho. Esse daqui, Rogério, eu quero realmente perguntar pra você. Por quê? Às vezes tem uma mulher lá em casa que fala assim, meu cabelo não tá definido e eu quero passar um vermelho. Quando a gente fala de vermelho, a gente fala de pigmento. Né? Então, assim, é um pigmento que não é fácil, às vezes, pra pegar em alguns cabelos. Uma loira pode chegar, assim, no primeiro resultado? Pode Sério? Sim, pode sim. Dependendo do tom de pele dela, ela pode aqui, Yara. abusar nos vermelhos. Olha isso, que linda. Quer dizer, eu tô vendo que ela tem várias tonalidades. Ela tá com um fundo mais escuro, né? E umas mechinhas vermelhas mais claras. Eu tô vendo, ó, na ponta. Que lindo, Rogério. Então, quer dizer, uma loira legal, de primeiro, eu cheguei no salão hoje e quero ficar desse jeito. Consegue? Dá pra ficar. Se o cabelo não tiver preto, dá pra ficar. Isso é interessante. A gente vai falar já do preto. Vira aqui, Yara. E se for preto química também, né? Se for preto tratado. Agora, se ele for um preto natural, dá pra chegar também. Aí eu te pergunto, o vermelho, ele não costuma desbotar, ele perder esse brilho? Sim. Né? Porque às vezes a mulher tá lá e ela fala assim, mas o meu cabelo é cereja, que eu não sei nem dar nome pros vermelhos, viu? Você que tá mais inteirado aí da paleta de cores.
e fala assim, nossa, desbotou, ficou sem brilho, ficou sem cor. Que cor é essa? Nem consegue falar que é vermelho. O vermelho ele tem que ter um cuidado maior, né? Uma hidratação melhor, não abusar tanto no calor, secador, chapinha, que isso também ele ajuda a desbotar. Que dica preciosa, tá vendo, meninas? A gente ainda vai fazer a foto de hidratação e vocês vão amar. Yara, muito obrigada, tá, minha querida? Agora, meninas, eu vou mostrar pra vocês o que o Rogério falou, o preto. Eu acho que o preto sempre é tendência, básico. Não é? Fran, vem cá, Fran. Eu acho que o preto... Mas assim, é uma escolha também um pouco perigosa, né, Rogério? A pessoa tem que ter... Acho que tem que ter estilo, tem cor que ser de pele. decidida. Tem que porque ser bem assim, decidida. Depois que você põe um preto, não tem como você colocar outra cor. É bem difícil, é bem complicado pra você mudar a cor. Não é? Mas dá. Não, dá, mas assim, vamos supor, ela tá no preto. Pra fazer um loiro nesse cabelo aqui, meu Deus, é bem complicado, é bem complicado. É um processo meio difícil. Vire um pouquinho, Fran, pra gente ver. Olha, meninas, eu acho lindo. Mas assim, não é uma cor que eu consigo me ver nela. Certo. Nem vejo ela em mim, viu, meninas? Eu não consigo. Mas assim, pra ela super combinou. Ela tem um cabelinho compridinho, né? Um cabelinho de camadinhas. E é muito corajosa. E o preto, o bom do preto é que ele dá brilho, né? Ele mostra mais saudabilidade no cabelo. E aqui, pode virar aqui, Fran. E esse negócio de preto azulado, pode virar. Que o pessoal fala. Existe isso? Sim. Então tem tonalidades pro preto? Sim, tem. Tem o preto suave, que é um castanho mais fechado, Obrigada, né? Fran, pode ir. E o preto azulado, que no caso ele tem só uns reflexos, né? Azuis, ele não chega a ser azul mesmo. Mas assim, que nem a gente viu a Fran com o cabelinho preto, a gente consegue deixar uma morena iluminada. Consegue também. Que é tendência. É tendência também. Olha, meninas, tá vendo? Às vezes você tem um cabelinho aí um pouquinho mais escuro, né? E quer lá dar uma puxadinha de luzes. E hoje, quais são os tons que a gente pode falar para esses cabelos escuros? É o quê? Um cobre? Cobre, uns tons mel, né? Mel. Entendi. E seria luzes. Luzes, Entendi, porque tá a onda da californiana também, né, Rogério? Isso, O negócio tá super alta. Meninas, vocês estão vendo, é tendência. E quando a gente fala de tendência, é brincar, né? A gente realmente moldar aí o cabelo e vai ficar bonita. Rogério, eu quero te agradecer, meu querido. Muito obrigado. Obrigado a você, viu? Que as meninas aí realmente possam ter aprendido, porque cabelo é tendência e muda. E é bom, né, meninas? Essa mudança, acho que ela traz um renovo pra gente. Mas sabe o que a mudança também traz pra gente? A esperança. E essa nunca pode morrer. Amadinhas, isso é muito sério. A esperança, quando você perde a felicidade. Você perde a alegria. Você perde aqueles sonhos que Deus tem para você. A esperança, a Bíblia diz que ela não pode ser malograda, ela não é frustrada, desde que a sua esperança esteja no lugar certo. Não esteja nos filhos, não esteja no seu esposo, não esteja no seu estabelecimento comercial. A esperança tem que estar em Deus. Aí você fala assim, poxa, Tati, mas já perdi a minha. Não tem esperança nenhuma. Até pro meu cabelo, Tati, perdi a esperança. Tá detonado. Meninas, quando você tem esperança, você tem sim solução para os seus problemas. Amadinhas, semana que vem, prestem atenção, o próximo Momento da Mulher vai trazer dicas incríveis pra gente. Eu vou deixar vocês chupando o dedinho, não vou falar só na próxima semana, mas não perca, esse mês de setembro tá pra lá de especial. Que vocês tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, tchau, tchau, amadinhas. Muito bacana conhecer sobre as colorações. Aqui no Momento da Mulher temos a Tati, que é loira, a Camila, que é morena, eu que sou ruiva. É muito bom conhecer sobre tudo sobre o cabelo. Eu particularmente adoro, gosto muito disso. Agora, retomando o nosso tema, sobre onde você anda colocando o seu nariz, né, Camila? Muitas vezes sem sabedoria, mas agora pedindo direcionamento a Deus, pedindo direcionamento ao Espírito Santo, não é verdade, Camila? É verdade. Tem que saber realmente aonde você coloca o seu nariz. E nós falamos sobre, no bloco anterior, nós falamos sobre o exemplo da Sarai, né? Sim. Que não aguentou esperar a promessa e se meter o nariz onde não era chamado, na promessa que Deus tinha feito para Abraão. E fez o que fez e tá aí hoje, até hoje a confusão.
Mas agora eu tenho mais um exemplo, Leide, que foi uma mulher que soube entrar em cena, digamos assim, no momento certo, na situação certa. Porque assim, nós como mulheres, como donas de casa, na sua empresa, onde você trabalha, na sua faculdade, na sua escola, até mesmo na sua igreja, às vezes você precisa tomar alguma decisão, é preciso às vezes se meter em alguma situação, em algum assunto. Não é que a gente fala que não faça, tome cuidado, tenha a direção de Deus para fazer. E eu vou te dar um exemplo agora de uma mulher que soube fazer isso no momento certo, falar a coisa certa, que é quem? Abigail. Abigail soube entrar em cena no momento correto, soube tomar a decisão no momento certo, que Davi ia destruir seu marido, todos do sexo masculino, ou seja, todos da casa de Abigail, todos os homens da casa de Abigail, servos de Nabal, pessoas que não tinham nada a ver com as atitudes loucas de Nabal, iam acabar sofrendo as consequências, porque Davi já estava indo. Ele já estava indo e ia matar todo mundo, ia acabar com todo mundo. E ela ouviu aquilo, o servo correu para ela para falar. E ela falou, não, isso não pode ser desse jeito, eu preciso tomar uma atitude certa. E meteu o nariz no lugar certo. Verdade, ela teve toda a sabedoria de Deus, toda a sabedoria do Espírito Santo e soube como agir nesse momento. E o Senhor lhe deu uma grande bênção, que foi casar com o rei. Exatamente, ela entrou no momento certo. Enquanto Davi e os seus soldados estavam indo para acabar com a casa de Abigail, ela se compadeceu daquilo, direcionada por Deus. Eu tenho certeza absoluta, tanto que Davi chamou de bendita, de sábia, porque ela entrou no momento certo da situação. Ela entrou e foi lá pedindo com que Davi não levasse em consideração a loucura de Nabal. E muitas mulheres têm feito isso, têm intercedido a Deus, Leide, para Deus não levar em consideração as loucuras de seus maridos, de seus familiares, de um companheiro de trabalho, enfim, tem clamado a Deus, tem chegado diante de Deus, como Abigail chegou diante de Davi, pedindo para que Davi não destruísse a família dela, a casa dela, como ela intercedeu. Tem muitas mulheres dentro de suas casas também fazendo essa intercessão. Sim, assim como em Coríntios está a respeito de sermos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo, é pedir um direcionamento para que o nosso amado Pai venha escrever em nós o que queremos moldar em nosso caráter para fazer tudo segundo a sua vontade, em nome do Evangelho, de levar a palavra a toda criatura. Claro que nós queremos salvar os nossos familiares, é o que mais a gente quer, mas não é somente a nossa família, mas a todos que estão ao nosso redor. Se for para colocar o nariz em algum lugar, que seja pela salvação de alguém e em prol da salvação, em prol de levar o nosso amado Senhor Jesus à vida dessas pessoas. Muitas vezes uma pessoa está abalada, está triste no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que esteja, e não sabe o que fazer. Mas se você pede direção ao Espírito Santo, você pode testificar, você pode ajudar, você pode orar, você pode interceder, você pode profetizar sobre a vida dessa pessoa. Muitas vezes nos falta essa ousadia espiritual. Às vezes somos tão tímidos para fazer a obra de Deus. Às vezes Deus nos quer usar tanto e nós temos que saber como devemos ser usados. Ou pela carne ou pelo Espírito. É pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir. Que quando alguém esteja próximo a mim precisando de uma palavra, que eu possa levar essa palavra a essa pessoa. Que toda timidez venha sair do meu coração. Que toda timidez saia da minha vida. Estamos aqui neste mundo com a oportunidade de levar a palavra, o Evangelho a todos que estão próximos a nós. Você já reparou que às vezes no lugar que você está, as pessoas que têm acesso a você são as únicas que podem conhecer a palavra através da sua vida.
Então você não pode fechar a sua boca, você tem que pedir direção ao Espírito Santo e falar do Senhor, não somente com palavras, mas com atitudes, que a carta viva que você vai ser venha a ser um bom testemunho para levar a palavra à vida de muitas pessoas. Não é verdade, Camila? Exatamente. E voltando sobre o exemplo da Abigail, que com certeza agiu como uma carta viva. Sim. Talvez onde é que está escrito isso, Camila? Que eu não sei de onde que está. Lá em 1 Samuel 25. E eu quero destacar para vocês o versículo 32, que diz assim: então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as próprias mãos. Mas pelo Senhor, em nome do Senhor Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sob as ordens de Nabal. Olha a importância que teve essa mulher de agir prudentemente, de agir sabiamente. Ela agiu sabiamente, ela ouviu a voz do Espírito Santo, ela agiu da forma que o Espírito Santo orientou, da forma que o Senhor orientou a Abigail. E no momento certo, ela foi lá. Ela não só livrou a casa dela, ela não só livrou a Nabal e aos seus servos, mas ela com certeza livrou também Davi de derramar sangue inocente. Por quê? Quem teve aquela atitude louca foi Nabal. Mas homens iam morrer, homens que não tinham nada a ver com aquilo, com uma ordem que ele teve. Então, com certeza, ali seria derramado sangue inocente. E essa culpa, Davi iria carregar também. Então, por isso ele falou, bendita. E olha, mulher prudente, que veio correndo ao meu encontro. Graças a Deus, em outras palavras, que você ouviu a voz de Deus. Será que quando você chega em algum lugar, as pessoas dizem, graças a Deus, porque chegou essa mulher prudente. Graças a Deus, mulher, que você me deu essa palavra. Graças a Deus, porque você colocou o seu nariz no momento certo, na hora certa, com cuidado, com delicadeza, com prudência, para Deus poder realmente abençoar essa casa, para ser realmente cartas vivas. Isso é um propósito que nós temos que ter no nosso coração, de sermos sim cartas vivas do Senhor, de levar as boas novas, de levar o que é certo, o que é correto no momento certo, sem arrogância, sem prepotência, mas não, com a humildade, pois o Senhor, ele resiste aos orgulhosos. O arrogante, Deus resiste, mas ele dá graça aos humildes. Então é dessa forma assim que as mulheres têm que agir, como cartas vivas do Senhor, para as pessoas darem ouvido. Porque às vezes o que nós vemos muito, em atendimento nós vemos isso, Leide, é que às vezes a mulher chega com muita arrogância, muito eu estava certa, eu, e não é isso, né? Não é dessa forma que ela vai alcançar a família dela com sabedoria, né? É a falta de amor, né? A falta de amor, às vezes, é como eu gosto de falar, se tudo que você for fazer, você fizer com amor, tudo isso prosperará, tudo isso vai dar certo, porque o amor é a base. Então nós temos que pedir um direcionamento realmente ao Pai, ao Espírito Santo, para agir com sabedoria, para saber o que falar, e se for falar, falar com amor, com gratidão, para poder ajudar a todos os irmãos que estão ao nosso redor, a todas as pessoas que gostariam e precisam ouvir uma palavra. Às vezes uma palavra de força, um conselho, não nos conter. Existem momentos que devemos nos conter, mas em momentos em que devemos falar, em que devemos ajudar aqueles que estão próximos a nós. E agora, encerrando esse momento maravilhoso, agradeço a todas vocês, irmãs, que nos acompanharam neste tema, onde você coloca o seu nariz, onde você está metendo o seu nariz.
Muito obrigado por essa companhia. Este mês vamos desenvolver todos os sentidos e semana que vem aguardamos vocês. Só quero deixar um versículo aqui para finalizar, esse versículo que fala sobre a carta viva de 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então que possamos sim ser cartas vivas, levar sim a palavra, as boas novas. A palavra de Deus é boas novas. Nós não vamos levar notícias más. Fomos chamados para levar as boas novas e assim faremos. Sim. Estamos aqui no Entre Mulheres levando as boas novas, né, Amém, Leide? amém. Em nome de Jesus. Estamos encerrando mais um programa e ficamos aqui com esse assunto de aonde você tem colocado seu nariz. E na semana que vem nós vamos falar sobre o paladar. Ah, que vai dar assunto, hein, Leide? Muito assunto. Com o que você tem alimentado o seu espírito? O que você tem colocado para dentro, hein? E para fora também, né? Fala demais. Escuta que não é certo, fala. Ixi. Ó, o assunto da semana que vem. Minhas amadas, minhas lindas, fiquem com Deus. Um beijo e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.